Reaja a qualquer momento. Agora todos eles esperavam pelo captor armado e perigoso, provavelmente lutando com instabilidade mental para fazer suas exigências. Mas essa crise de reféns tinha um quarto participante em comum: a mídia. A imprensa transmitiu todo o impasse ao vivo, permitindo que o público testemunhasse cada momento desdobrar-se. À medida que a notícia se espalhava, multidões de curiosos começaram a se reunir fora do complexo de apartamentos, seus olhos fixos nas janelas do apartamento 24, onde Eloá e seus colegas de classe estavam sendo mantidos reféns. Esta foi uma das primeiras vezes que um país inteiro acompanhou um crime em tempo real. Os repórteres rapidamente descobriram que a principal refém era a jovem de 15 anos Eloá Pimentel. Eles cavaram mais fundo, falando com vizinhos e conhecidos, logo descobrindo que Eloá havia recentemente terminado com um jovem, Lindenberg Fernandes Alves, que não estava disposto a deixá-la ir. A imprensa transformou isso em uma narrativa de amor não correspondido, com alguns até especulando que os dois logo se reconciliariam e deixariam o apartamento de mãos dadas, e conversas sobre o casamento do século inundaram as ondas de rádio. Surpreendentemente, os repórteres conseguiram contatar Lindenberg por telefone, transmitindo a conversa ao vivo na TV. Ele confirmou que Eloá era sua ex-namorada e garantiu a todos que tudo terminaria bem. No entanto, dentro do apartamento 24, as coisas eram muito mais sômbrias. Victor, um dos adolescentes reféns, disse a seu pai que estaria em casa às 5 daquela noite. Quando ele não voltou na hora marcada, seu pai ficou preocupado e foi ao apartamento de Eloá para verificar. Depois de bater várias vezes sem resposta, o homem ouviu sons estranhos vindo de dentro. Em pânico, ele começou a bater na porta, mas uma voz arrepiante avisou que, se ele não parasse, todos dentro morreriam. Aterrorizado, o pai correu escada abaixo em busca de ajuda. Ele logo encontrou uma viatura no pátio e alertou os policiais. Um deles se aproximou do apartamento, mas ao se aproximar da porta, tiros foram disparados, passando por pouco dele. O som dos tiros assustou todo o prédio, e logo os moradores estavam ligando para seus amigos e parentes, enquanto a notícia da situação de reféns se espalhava como fogo. Eloá Pimentel nasceu em 5 de abril de 1993, no Brasil. Conhecida por sua natureza tímida e modesta, ela era próxima de sua família, especialmente de sua mãe, e sonhava em se tornar veterinária. Seu irmão mais novo, Douglas, a apresentou a Lindenberg Fernandes Alves, um homem 7 anos mais velho que ela, quando ela tinha apenas 13 anos. No início, Eloá ficou lisonjeada pela atenção de um cara mais velho, mas com o tempo percebeu que eles eram completamente opostos. Enquanto ela era inteligente e diligente, ele era agressivo e impulsivo. Apesar de suas diferenças, o relacionamento deles continuou por quase 3 anos. Os pais de Eloá eram contra ela namorar um homem mais velho, mas não podiam forçar sua filha adolescente a parar de vê-lo. Eventualmente, permitiram que o relacionamento continuasse, mas apenas sob estrita supervisão. Sempre que Eloá saía com Alves, seu irmão mais novo, Douglas, tinha que acompanhá-los. Com o tempo, Alves se tornou parte da família, mas seu comportamento controlador tornou-se cada vez mais aparente. Ele proibiu Eloá de ver amigos ou ir a qualquer lugar sem ele, e constantemente manipulava suas emoções, enquanto ele vivia sob suas próprias regras, festejando todo fim de semana e mantendo Eloá sob um padrão rígido. Ele frequentemente a fazia sentir-se culpada, alegando que ela havia partido seu coração, apenas para implorar perdão no dia seguinte. O relacionamento era tóxico, mas Eloá não percebeu totalmente até que fosse tarde demais. Uma noite, ela finalmente confidenciou a sua mãe, dizendo que não queria mais estar com ninguém. Essa decisão, no entanto, levaria aos trágicos eventos que se seguiram. Após terminar seu relacionamento tumultuado, Eloá decidiu dedicar-se inteiramente aos estudos. Sua mãe apoiou essa mudança, sem saber do pesadelo que estava por vir. Apesar do término, Lindenberg continuava a perseguir Eloá, enviando mensagens e tentando encontrá-la em todos os lugares que ela ia. Ele não conseguia aceitar o fim do relacionamento, e seu comportamento se tornou cada vez mais obsessivo. Eloá tentou ignorá-lo e se concentrar em seus estudos, mas a presença constante de Lindenberg a deixava ansiosa e com medo. Ela contou à sua mãe sobre as tentativas de contato de Lindenberg, e sua mãe aconselhou a manter distância e informar a polícia se ele continuasse a incomodá-la.
No entanto, Eloá hesitou em envolver as autoridades, temendo que isso pudesse piorar a situação. Em uma tarde fatídica, Lindenberg apareceu inesperadamente no apartamento de Eloá. Ele estava visivelmente agitado e insistiu em falar com ela. Eloá, temendo por sua segurança e a de sua família, tentou acalmar Lindenberg e convencê-lo a ir embora. No entanto, ele se recusou a sair e forçou sua entrada no apartamento, trancando a porta atrás de si. Dentro do apartamento, a situação rapidamente escalou. Lindenberg estava armado e ameaçava Eloá e seus amigos, que estavam visitando-a naquele momento. Ele exigiu que todos ficassem quietos e não tentassem sair ou chamar a polícia. Enquanto isso, do lado de fora, a mãe de Eloá ficou preocupada com a ausência de sua filha e decidiu verificar o que estava acontecendo. Quando ela chegou ao apartamento e ouviu os gritos e ameaças de Lindenberg, ela imediatamente chamou a polícia. As autoridades chegaram rapidamente e cercaram o prédio, tentando negociar com Lindenberg para liberar os reféns. A tensão aumentava a cada minuto, com Lindenberg se tornando cada vez mais imprevisível e perigoso. A mídia continuava a transmitir ao vivo e a nação inteira assistia com o coração na mão, esperando por um desfecho pacífico. Impacto na conscientização sobre violência doméstica. O caso Eloá Cristina Pimentel trouxe à tona a gravidade da violência doméstica no Brasil. Antes desse incidente, muitos casos de violência contra a mulher eram tratados com certa indiferença ou vistos como problemas privados. A brutalidade e a exposição midiática do caso Eloá fizeram com que a sociedade brasileira começasse a discutir mais abertamente a violência doméstica. Programas de televisão, debates públicos e campanhas de conscientização se tornaram mais frequentes, ajudando a educar a população sobre os sinais de abuso e a importância de denunciar. Essa mudança de atitude foi crucial para que muitas mulheres se sentissem encorajadas a buscar ajuda e proteção. Mudanças nas políticas de segurança pública. A operação policial durante o sequestro de Eloá foi amplamente criticada por sua condução e resultado trágico. Isso levou a uma revisão dos protocolos de negociação e intervenção em situações de sequestro. As forças de segurança passaram a receber treinamentos mais rigorosos e especializados para lidar com crises envolvendo reféns. Além disso, houve um aumento na colaboração entre diferentes órgãos de segurança para garantir uma resposta mais coordenada e eficaz em situações de emergência. Essas mudanças visavam não apenas prevenir tragédias semelhantes, mas também restaurar a confiança da população nas autoridades. Fortalecimento da legislação de proteção à mulher. O caso Eloá também teve um impacto significativo na legislação brasileira. A Lei Maria da Penha, que já estava em vigor desde 2006, ganhou mais visibilidade e apoio após o incidente. Houve um esforço maior para garantir a aplicação rigorosa da lei e para introduzir novas medidas de proteção para mulheres em situação de risco. Programas de apoio psicológico e jurídico para vítimas de violência doméstica foram ampliados e novas delegacias especializadas no atendimento a mulheres foram criadas. Essas iniciativas ajudaram a criar um ambiente mais seguro e de apoio para as vítimas de violência. Papel da mídia e a sensacionalização. A cobertura midiática do caso Eloá foi intensa e, em muitos aspectos, sensacionalista. A transmissão ao vivo do sequestro e a exposição constante dos detalhes do caso levantaram questões éticas sobre o papel da mídia em situações de crise. Embora a cobertura tenha ajudado a aumentar a conscientização sobre a violência doméstica, também foi criticada por explorar o sofrimento das vítimas e suas famílias. Esse episódio levou a uma reflexão sobre a responsabilidade da mídia em reportar casos de violência de maneira sensível e ética, sem comprometer a dignidade das pessoas envolvidas. Impacto psicológico na sociedade. O caso Eloá deixou uma marca profunda no imaginário coletivo brasileiro. A brutalidade do crime e a impotência diante da tragédia geraram um sentimento de insegurança e vulnerabilidade na população. Muitas pessoas passaram a questionar a eficácia das medidas de proteção e a segurança em suas próprias comunidades. Esse impacto psicológico se refletiu em um aumento na demanda por serviços de apoio psicológico e em uma maior atenção à saúde mental das vítimas de violência. A tragédia de Eloá serviu como um lembrete doloroso da necessidade de cuidar não apenas da segurança física, mas também do bem-estar emocional das pessoas. Mobilização social e ativismo.
A comoção gerada pelo caso Eloá também impulsionou a mobilização social e o ativismo em prol dos direitos das mulheres. Organizações não governamentais, grupos de apoio e movimentos feministas ganharam força e visibilidade, promovendo campanhas de conscientização e pressionando por mudanças legislativas. A sociedade civil se uniu em torno da causa, organizando protestos, eventos e ações de solidariedade para apoiar as vítimas de violência doméstica. Essa mobilização contínua tem sido fundamental para manter o tema da violência contra a mulher na agenda pública e para garantir que as vozes das vítimas sejam ouvidas e respeitadas. Educação e sensibilização nas escolas. Após o caso Eloá, houve um aumento significativo na inclusão de temas relacionados à violência doméstica e ao feminicídio nos currículos escolares. Programas educativos foram desenvolvidos para sensibilizar jovens sobre a importância do respeito mútuo e da igualdade de gênero. Palestras, workshops e atividades extracurriculares passaram a abordar questões como relacionamentos abusivos, direitos das mulheres e formas de buscar ajuda. Essa abordagem educativa tem sido fundamental para formar uma geração mais consciente e preparada para combater a violência de gênero desde cedo. Aumento na criação de políticas públicas. O impacto do caso Eloá também se refletiu na criação de novas políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres. Governos estaduais e municipais implementaram programas específicos para atender vítimas de violência doméstica, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social. Centros de atendimento especializados foram inaugurados em várias regiões do país, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para as vítimas. Essas políticas públicas têm sido essenciais para garantir que as mulheres em situação de risco recebam o apoio necessário para reconstruir suas vidas. Mudança na percepção da sociedade sobre relacionamentos abusivos. A tragédia de Eloá trouxe à tona a realidade dos relacionamentos abusivos, que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. A exposição do caso na mídia e a discussão pública sobre o tema ajudaram a desmistificar a ideia de que a violência doméstica ocorre apenas em famílias de baixa renda ou em contextos específicos. Fortalecimento das redes de apoio. O caso Eloá também impulsionou o fortalecimento das redes de apoio para vítimas de violência doméstica. Organizações não governamentais, grupos comunitários e instituições religiosas passaram a oferecer mais recursos e serviços para ajudar mulheres em situação de risco. Redes de apoio foram criadas para proporcionar um espaço seguro onde as vítimas pudessem compartilhar suas experiências e receber orientação. Esse apoio comunitário tem sido vital para ajudar as mulheres a se sentirem menos isoladas e mais capacitadas a tomar medidas para sua proteção. Reflexão sobre a justiça e a impunidade. A condução do caso Eloá também gerou uma reflexão profunda sobre o sistema de justiça brasileiro e a questão da impunidade. A sociedade passou a exigir respostas mais rápidas e eficazes das autoridades judiciais em casos de violência contra a mulher. Houve um clamor por penas mais severas para agressores e por uma maior celeridade nos processos judiciais. Essa pressão social contribuiu para algumas reformas no sistema de justiça, visando garantir que os agressores sejam responsabilizados por seus atos e que as vítimas recebam justiça de maneira mais ágil. Impacto na cultura e na arte. O caso Eloá também influenciou a cultura e a arte no Brasil. Filmes, documentários, peças de teatro e livros foram produzidos para contar a história de Eloá e discutir a violência doméstica. Essas obras artísticas não apenas mantêm viva a memória de Eloá, mas também servem como ferramentas poderosas de conscientização e educação. Através da arte é possível alcançar um público mais amplo e sensibilizar as pessoas de maneira emocional e profunda. Essa abordagem cultural tem sido essencial para manter o tema da violência contra a mulher em destaque na sociedade. Desafios na aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar dos avanços significativos trazidos pela Lei Maria da Penha, sua aplicação ainda enfrenta muitos desafios. A falta de recursos adequados para as delegacias especializadas e a insuficiência de treinamento para os profissionais de segurança pública são problemas recorrentes. Muitas vezes, as vítimas de violência doméstica não recebem o atendimento adequado devido à sobrecarga do sistema e à falta de sensibilidade de alguns agentes. Além disso, a burocracia e a lentidão do sistema judiciário podem desestimular as vítimas a buscarem ajuda, perpetuando o ciclo de violência.
É essencial que haja um investimento contínuo em capacitação e infraestrutura para garantir que a lei seja aplicada de maneira eficaz e que as vítimas recebam o suporte necessário. A importância da educação e conscientização. A educação é uma ferramenta poderosa na prevenção da violência doméstica. Iniciativas que promovem a igualdade de gênero e o respeito mútuo desde a infância são fundamentais para construir uma sociedade mais justa e segura. Programas educativos nas escolas que abordam temas como relacionamentos saudáveis, direitos das mulheres e formas de buscar ajuda são essenciais para sensibilizar os jovens e prevenir comportamentos abusivos. Além disso, campanhas de conscientização voltadas para a população em geral ajudam a desmistificar a violência doméstica e a encorajar a denúncia de abusos. A educação contínua e a conscientização são pilares fundamentais na luta contra a violência de gênero. O papel da sociedade civil e dos movimentos feministas. A sociedade civil e os movimentos feministas desempenham um papel crucial na luta contra a violência doméstica. Organizações não governamentais, grupos de apoio e ativistas têm sido fundamentais na promoção de mudanças legislativas, na conscientização da população e no apoio às vítimas. Essas entidades frequentemente oferecem serviços que o Estado não consegue suprir, como abrigos temporários, assistência jurídica e apoio psicológico. Além disso, a pressão exercida por esses grupos tem sido vital para manter o tema da violência contra a mulher na agenda pública e para garantir que as políticas de proteção sejam implementadas de maneira eficaz. A mobilização social é, portanto, um componente essencial na construção de uma sociedade mais segura para as mulheres. Desafios na proteção das vítimas. Um dos maiores desafios na luta contra a violência doméstica é garantir a proteção eficaz das vítimas. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar seus agressores devido à falta de medidas de proteção adequadas e ao risco de retaliação. A criação de casas-abrigo e programas de proteção para vítimas e suas famílias é essencial para garantir sua segurança. Além disso, é necessário que as ordens de restrição sejam rigorosamente monitoradas e que haja uma resposta rápida das autoridades em casos de violação. A proteção das vítimas deve ser uma prioridade para que elas se sintam seguras para denunciar e romper o ciclo de violência. A importância do apoio psicológico. O apoio psicológico é um aspecto crucial no processo de recuperação das vítimas de violência doméstica. A violência não deixa apenas marcas físicas, mas também profundas cicatrizes emocionais. Programas de apoio psicológico ajudam as vítimas a reconstruírem sua autoestima, a superarem traumas e a retomarem o controle de suas vidas. É importante que esses serviços sejam acessíveis e oferecidos de maneira contínua, para que as vítimas possam receber o suporte necessário em todas as etapas de sua recuperação. Além disso, o apoio psicológico também deve ser estendido aos filhos e familiares das vítimas, que muitas vezes também são afetados pela violência. A necessidade de políticas públicas integradas para combater a violência doméstica de maneira eficaz é necessário que haja uma abordagem integrada e multidisciplinar. Políticas públicas que envolvem diferentes setores, como saúde, educação, segurança e assistência social, são fundamentais para oferecer um suporte abrangente às vítimas. A criação de redes de atendimento que facilitem o acesso a serviços de saúde, apoio psicológico, assistência jurídica e proteção policial é essencial para garantir que as vítimas recebam o suporte necessário de maneira coordenada e eficiente. Além disso, é importante que essas políticas sejam continuamente avaliadas e aprimoradas, com base em dados e evidências, para garantir sua eficácia e adaptabilidade às necessidades das vítimas. O caso Eloá foi um dos episódios mais trágicos e marcantes da história recente do Brasil, envolvendo o sequestro e assassinato de Eloá Cristina Pimentel, uma adolescente de 15 anos, pelo ex-namorado Lindenberg Alves Fernandes, de 22 anos. O crime ocorreu em outubro de 2008, em Santo André, São Paulo, e teve uma grande repercussão na mídia, sendo transmitido ao vivo por diversas emissoras de televisão. Tudo começou no dia 13 de outubro de 2008, quando Lindenberg, inconformado com o término do relacionamento, invadiu o apartamento onde Eloá morava com a família. No momento da invasão, Eloá estava acompanhada de 3 amigos, Nayara Rodrigues da Silva, Victor Lopes e Iago Vilera. Lindenberg manteve todos como reféns,
mas liberou Victor e Iago ainda no primeiro dia. Nayara foi mantida no cativeiro junto com Eloá. A polícia foi acionada e iniciou as negociações com Lindenberg, que se mostrava irredutível e exigia a retomada do relacionamento com Eloá. Nayara foi liberada no dia seguinte, mas em uma decisão controversa, retornou ao apartamento 2 dias depois, a pedido da polícia para tentar ajudar nas negociações. Esse retorno foi amplamente criticado, pois colocou a vida da jovem em risco novamente. Durante os quase 5 dias de sequestro, a mídia acompanhou cada movimento, transmitindo ao vivo as negociações e a movimentação policial. A cobertura midiática foi intensa e gerou debates sobre o sensacionalismo e a ética na cobertura de crimes. Muitos questionaram se a exposição excessiva não teria influenciado negativamente o desfecho do caso. No dia 17 de outubro, após várias tentativas frustradas de negociação, a polícia decidiu invadir o apartamento. Durante a invasão, Lindenberg atirou contra as duas jovens. Eloá foi atingida na cabeça e na virilha, enquanto Nayara foi baleada no rosto. Eloá foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Nayara sobreviveu, mas ficou com sequelas físicas e emocionais. O caso Eloá teve um grande impacto na sociedade brasileira, levantando questões sobre a violência doméstica, a atuação da polícia em situações de sequestro e a ética na cobertura jornalística. Lindenberg Alves foi preso em flagrante. Em fevereiro de 2012, foi julgado e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado, cárcere privado, lesão corporal e tentativa de homicídio. A tragédia de Eloá também trouxe à tona a discussão sobre a necessidade de políticas públicas mais eficazes para proteger mulheres e adolescentes de relacionamentos abusivos. A história de Eloá é um lembrete doloroso das consequências da violência doméstica e da importância de intervenções adequadas e tempestivas para prevenir tais tragédias. Além disso, o caso gerou um debate sobre a responsabilidade da mídia na cobertura de crimes. A transmissão ao vivo das negociações e da invasão policial foi criticada por muitos especialistas, que argumentaram que a exposição excessiva